A Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental vai ter como foco para o biênio 2025-2026 4 eixos temáticos: internet e proteção de crianças e adolescentes, tratamento, monitoramento e fiscalização, minorias sociais e direitos humanos e saúde mental dos trabalhadores. Os parlamentares vão atuar em favor da aprovação de vários projetos de lei que tratam sobre esses assuntos. A gente vai entender melhor essa agenda legislativa nesta edição do Palavra Aberta e a gente recebe aqui o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que é presidente da Frente Parlamentar para a Promoção da Saúde Mental. Deputado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria estar aqui na TV Câmara falando desse assunto tão importante que é o cuidado com a saúde mental. Deputado, eu começo perguntando por que a Frente elencou esses 4 eixos, né? Incluindo a internet, as questões sociais, o tratamento também para questões de saúde mental. Por que esses 4 eixos? A Frente, além de ter um conjunto de parlamentares que fazem parte, entre eles a deputada Tabata Amaral, o deputado Célio Studart, que junto comigo formamos a diretoria, também tem um conselho consultivo, que é formado por organizações sociais, por também estruturas e participantes de estruturas de Estado, como conselhos federais das áreas profissionais, como o Conselho Federal de Psicologia, conselhos que tratam da questão da saúde mental no âmbito da saúde, pessoas que atuam no Ministério do Trabalho e em algumas outras áreas. E a gente pôde promover uma discussão ampla com esse conselho e priorizar algumas ações, principalmente pela urgência desses problemas e também pela necessidade de atuação legislativa, até porque alguns dos problemas que a gente enfrenta e desafios que enfrenta na saúde mental, elas não necessariamente precisam de uma atuação legislativa tão forte. Então, a questão da saúde mental de crianças e adolescentes no ambiente virtual, a gente tem visto uma disparada do adoecimento de crianças e adolescentes e também jovens da geração Z, que são aquelas pessoas que nasceram depois de 95, e esse crescimento ele é pré-pandemia. Começou ali em 2009, 2010, e no mundo inteiro você tem o aumento tanto do adoecimento de ansiedade, depressão, como também de algumas coisas mais objetivas, como a violência autoprovocada e até a questão do suicídio. E em cima disso a gente vê que é urgente tratar da questão da saúde mental de crianças e adolescentes, e muitas dessas questões estão correlacionadas com o uso intensivo de redes sociais. Em relação à fiscalização e monitoramento, existe um debate que a Frente sempre fez, que é da questão das comunidades terapêuticas e da internação e da luta antimanicomial, que é uma luta que vem avançando no Brasil nos últimos anos, é um tema muito importante. A questão do trabalho, a gente já viu que o principal item de afastamento do trabalho hoje pelo INSS é o adoecimento mental. Então, são cerca de 600 mil afastamentos por ano que acontecem. Então, também é um tema muito urgente que são colocados. E essa questão dos direitos sociais e da questão das minorias também é uma correlação que nós enxergamos dentro do adoecimento mental. Existem algumas pessoas que fazem parte de alguns grupos sociais que acabam sofrendo de maneira mais intensa, e a gente sabe que a nossa saúde mental não tá dissociada dos problemas sociais. Deputado, com relação à internet e proteção das crianças e dos adolescentes, né, tem alguma proposta que o senhor poderia citar que seria assim, mais prioritária para frente, que vai ter aquele envolvimento, aquela batalha, aquela luta assim, para aprovação pelo Congresso Nacional? Sim, existe o projeto de lei 2628 de 2022, que ele trata da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Essa proteção fala de vários aspectos, inclusive que a gente sabe hoje que o ambiente digital muitas vezes permite que a criança acesse conteúdos que são indevidos para a sua idade, como questões ligadas à violência explícita ou até questões relacionadas à violência sexual e outros pontos que acabam abrindo portas para conteúdos que crianças e adolescentes não deveriam ter acesso. Mas, além disso, existem estudos que vêm mostrando que uma infância hiperconectada, uma infância que não é vivida no mundo real e sim no mundo virtual, acaba gerando um problema no desenvolvimento psicológico dessas crianças e acaba acarretando esse aumento dos índices de ansiedade e de depressão. Nós precisamos, enquanto crianças e adolescentes, viver também no mundo real, né? Brincar, ter relacionamentos físicos olho a olho, né? E todas essas questões são muito importantes para o desenvolvimento da criança, e vários estudos
estudos têm comprovado isso. Então, fazer esse enfrentamento de uma infância hiperconectada é importante. Isso também está dentro desse projeto de lei, como, por exemplo, a proibição do acesso a redes sociais. No projeto de lei está de crianças menores de 12 anos. Alguns estudiosos da área defendem que, na verdade, seja a partir dos 16 anos o acesso às redes sociais e outros mecanismos de proteção também das crianças ali em relação à saúde mental. Deputado, e como é que a frente defende a questão do posicionamento das plataformas, assim? Porque o projeto também vai tratar de responsabilização também trata, porque empresas? Tem uma questão relacionada a dever de cuidado, que é exatamente porque essas plataformas, elas abrem espaço para que as pessoas coloquem ali os seus conteúdos. Então, elas não são responsáveis, diferente de uma televisão ou de uma rádio, que controla todo o conteúdo que é veiculado. Mas elas têm sim uma responsabilidade, porque a partir do momento que aquele conteúdo entra na plataforma, os algoritmos da plataforma é que decidem para quem aquele conteúdo vai ser mostrado. E quando ele faz esse papel que é chamado de curadoria, ou seja, de receber os conteúdos e decidir para quem ele vai mostrar cada conteúdo, ele passa a ter uma responsabilidade. É esse o entendimento que nós temos, porque ele está escolhendo quem vai assistir o quê, apesar dele não ter sido o produtor daquele conteúdo inicialmente. Então, deve existir a responsabilidade. Além disso, também existem algumas questões que não dizem respeito a conteúdo, mas sim à forma. A como os algoritmos trabalham e como eles acabam criando mecanismos ali que vão criando adição nas pessoas. Então, uma espécie de vício mesmo nas pessoas em relação àquilo ali, que isso não tem a ver com conteúdo, isso tem a ver com a forma, com o feed infinito. Você vai passando ali e nunca acaba. Sim. A questão dos vídeos que dão play automaticamente, que você assiste um vídeo e depois já entra outro vídeo sem você ter colocado. Tem algumas discussões em relação à forma, que isso não tem nada a ver com conteúdo e que é importante também do ponto de vista da saúde mental. Muito legal, deputado. Agora, falando um pouquinho sobre saúde dos trabalhadores, antes da gente encerrar, já partindo aqui para o finalzinho da nossa entrevista, o senhor falou em 600 mil afastamentos por ano, né, dos trabalhadores. Qual é o objetivo principal da frente com relação a esse tema? Esse tema nós estamos acompanhando um debate que foi feito na NR1, que é uma norma em relação à segurança do trabalho. Até por ser a NR1, você veja a importância que ela tem, que foi incluído dentro dessa NR1 questões relacionadas à saúde mental e como as empresas podem promover um ambiente de trabalho positivo. Nós estamos acompanhando essa discussão, também elaborando um projeto de lei para reforçar esse ponto, agora tendo um cuidado importante de entender que esse adoecimento, que ele acaba virando um afastamento do trabalho, não necessariamente ele está vinculado somente com questões relacionadas ao trabalho. Então, nós precisamos garantir que o trabalho seja um espaço seguro de proteção da saúde mental, mas também entendendo que o adoecimento mental ele vai para além de questões de trabalho. É com essa perspectiva que nós vamos fazer essa discussão. Tá certo, deputado. A gente chegou ao finalzinho do Palavra Aberta. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais sobre essa agenda tão importante, né, da frente parlamentar. Nós temos 2 anos pela frente para trabalhar um tema fundamental que tem impactado muito a nossa sociedade, tem impactado do ponto de vista social, do adoecimento das pessoas e também do ponto de vista econômico, como a gente pode tratar aqui. E nós achamos que é um desafio muito grande, mas que tendo prioridades e trabalhando cada uma dessas prioridades, o Congresso pode dar uma resposta muito positiva em ajudar a construir políticas públicas que garantam a saúde mental dos brasileiros. Tá certo. Muito obrigada, deputado, pela entrevista. Eu que agradeço. A gente conversou com o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que é presidente da Frente Parlamentar para a Saúde Mental. A gente fica por aqui e até a próxima.